Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com um método conhecido por análise hierárquica do processo, ou AHP. Nesta aula, nós veremos uma derivação do AHP, que é o Analytic Network Process, ou ANP. O ANP, ao contrário dos outros métodos de auxílio decisão, principalmente em relação ao AHP, ele avalia se a estrutura de decisão possui dependência. Ou seja, vai verificar se naquela estrutura há fatores que se interagem, visto que os outros métodos não abordam tal conceito. Então, nesta aula, vamos passar pelos seguintes tópicos: contextualização, mostrar, comentar o que é o ANP, falar um pouco da modelagem e algumas conclusões. Na contextualização, o método Analytic Network Process, ou ANP, se trata de uma generalização do método Analytic Hierarchy Process, ou AHP. Ou seja, na prática, para se fazer o ANP, deve-se primeiramente executar o AHP, segundo o SAT 2001. De uma forma bem simples, o ANP, sem avaliar a interação ou a dependência, é simplesmente o AHP. Ok? Bom, a principal diferença do método ANP em relação aos outros métodos é que o mesmo, conforme comentado anteriormente, avalia a dependência entre as estruturas de decisão, que são os critérios e as alternativas e subcritérios, caso haja. Segundo Salomão 2004, o primeiro registro da abordagem do ANP está no capítulo 8 de SAT, no seu livro de 1980, sob o título de Prioridades em Sistemas com Feedback ou Realimentação. Bom, na estrutura do auxílio à decisão, para a aplicação do ANP, as relações de dependência ou influência também devem ser representadas. Essa nova estrutura é denominada rede. Lembrando que no método AHP, conforme comentamos nas aulas anteriores, a estrutura era feita de uma forma de hierarquia. Define os objetivos, os critérios, subcritérios e, por fim, as alternativas. Entretanto, no ANP, as regras mudam. Ou seja, no ANP, nós não iríamos avaliar mais uma hierarquia, mas sim uma rede de decisão. Falar agora sobre a modelagem, mas primeiramente relembrando do AHP, os julgamentos feitos no ANP seguem as mesmas características dos julgamentos que foram realizados ou que são realizados pelo AHP. Adota-se a escala fundamental de SAT, que vai de 1 a 9. Aqui está a escala de 1 a 9, sendo os valores 2, 4, 6 e 8 chamados de valores intermediários, ou seja, uma dúvida. O especialista, ao julgar determinadas alternativas e ou critérios, fica em dúvida se tal critério é 3 vezes mais importante em relação ao outro, então coloca-se 2, que é o valor intermediário entre 1, que é neutro, e 3, que tem uma fraca importância. Então aqui nós temos um exemplo onde a decisão é feita em forma de hierarquia. Define-se o objetivo, os critérios, nesse caso a entrega, preço e disponibilidade, e as alternativas, que são os fornecedores A, B e C. No caso, nosso objetivo aqui nesse problema básico é avaliar qual fornecedor deve ser selecionado. Os julgamentos e a forma de cálculo obedecem à teoria da matriz recíproca, o que vem a ser uma matriz recíproca. A matriz recíproca é aquela onde os elementos que estão à esquerda
da diagonal principal são o inverso dos elementos que estão à direita, ok? E uma das formas de calcular o autovetor é pela média geométrica, neste caso especificamente. Aqui nós temos um exemplo de julgamentos, ok? E aqui o cálculo do autovetor. Calculando seu autovetor, o próximo passo é normalizar, onde nós teremos o vetor normalizado. Lembrando que, na normalização, a soma deve ser igual a 100%, no caso de trabalhar com percentagem, ou igual a 1, no caso de trabalhar com fórmulas unitárias. Feito o vetor normalizado, devemos somar cada linha e para obtermos, no caso, o alto valor. Okay? Somando cada linha e multiplicando pelo autovetor normalizado, teremos o lambda max, que na verdade é o nosso alto valor. Tá, ok? Que, conforme comentado nas aulas anteriores, utilizamos o alto valor para avaliar se os julgamentos são ou não coerentes. Então, pela fórmula da índice de coerência, que é o lambda max menos n dividido por n menos 1. Na verdade, se n menos 1 tem aquela mesma função de grau de liberdade, na estatística, nós temos esse valor. Calculando a razão de coerência, ou consistência, nós teremos de 1,29%, ou seja, como está abaixo de 10%, considera-se os julgamentos realizados como sendo coerentes. Tá, ok? Então aqui nós temos como é feito a estrutura de decisão pelo método ANP, que veremos na próxima aula.